Salve, salve, povo santo de Deus. Sejam muito bem-vindos a essa aula sobre como ler a Sagrada Escritura, uma aula de introdução à Bíblia. Essa aula faz parte de um curso bíblico que acontece nesse ano de 2024, junto também de todo o material de curso para catequista que já está disponível na plataforma. Você que deseja fazer um curso bíblico, conhecer mais sobre a missão, o trabalho do catequista, ter acesso a vários cursos extras, vários elementos aí para sua formação. Então, dá uma olhadinha, seja no link que está na descrição desse vídeo, para você que está acompanhando, seja do Facebook ou do YouTube, ou no link da descrição que está na bio do Instagram, para você que está acompanhando no Instagram. Se você puder, deixa aí nos comentários quem é você, de onde você está acompanhando. Essa aula de hoje está disponível tanto aos nossos alunos que já estão inscritos lá no nosso curso, como também outras pessoas que talvez estejam chegando aleatoriamente aí. As próximas aulas são reservadas aos nossos alunos que estão inscritos no nosso curso. Se você deseja conhecer o programa desse curso, especialmente o primeiro semestre, nós temos essa primeira aula, Introdução à Leitura da Bíblia, que está acontecendo hoje, nessa terça-feira, 20 de fevereiro. Mas as aulas acontecem uma vez por mês, às quintas-feiras. E a segunda aula é nessa quinta-feira agora, dia 22 de fevereiro, se Deus não mandar o contrário. Então, qual é o programa desse primeiro semestre? Vale a pena você conhecer. Então, a próxima aula vai ser uma introdução ao Antigo Testamento. A aula de março sobre os profetas e a história de Israel. A aula de abril sobre o Pentateuco, um pouco desses livros, a sua teologia. E em maio, sobre os livros sapienciais, especialmente o Cântico dos Cânticos e a mensagem desses livros tão preciosos. Em junho, encerrando o primeiro semestre, é uma aula sobre como ler e rezar os salmos. Vale a pena aí você conhecer essa proposta de formação. Além de tudo, há alguns cursos extras. Então, agora de fevereiro até maio, há disponibilidade na plataforma de um curso extra sobre pecado e penitência. Vale a pena conhecer, dá uma olhadinha no link que acompanha a descrição desse vídeo. Claro que alguns dos nossos alunos não estão acompanhando ao vivo, então terão acesso também à gravação desse vídeo lá na plataforma, como indicado na descrição do vídeo. Bom, a gente inicia. Primeiro, gostaria de me apresentar para aqueles que não conhecem, vão chegar por esse vídeo através de vários caminhos aí de compartilhamento. Você que está acompanhando pode também compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Lembra de deixar nos comentários o seu nome, de onde você está acompanhando essa aula sobre a introdução à leitura da Bíblia, o que a gente precisa fazer e se preparar para começar a ler a Bíblia. E se você se interessar, lembra de fazer a sua inscrição. Sou o padre Cleiton Viana da Silva, sou da Diocese de Mogi das Cruzes, São Paulo, professor de teologia, minha área de formação é especialmente a teologia moral, essa área da teologia que faz a gente pensar a partir da revelação de Deus, a partir da sua palavra, qual é a vida que eu devo construir, qual é a resposta que eu devo oferecer ao Senhor. Essa aula ela tem um formato de live, então é uma aula ao vivo. Você que está acompanhando, a sua dúvida é muito bem-vinda e nesse momento você deixa a sua pergunta nos comentários. À medida que eu conseguir, vou também respondendo a sua dúvida. Há um roteiro que a gente vai seguir, mas o mais importante é você que está acompanhando ao vivo nesse momento, que você também possa se manifestar e deixar a sua pergunta, o seu comentário, caso você esteja acompanhando esse vídeo. Então, fique muito à vontade em manifestar também as suas dúvidas. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai rezar. A gente começa com uma oração do dia de São Jerônimo, esse grande sacerdote,
que dedicou a sua vida a traduzir a Bíblia. Deixa eu mostrar para vocês aqui. São Jerônimo faz essa tradução da Bíblia para o latim. Então, depois a gente vai dar uma olhadinha. Ele traduziu do hebraico para o latim. A gente vai olhar um pouco sobre as línguas da Sagrada Escritura. Essa daqui é a tradução da Vulgata, a partir também do texto de São Jerônimo. A gente inicia rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria. É um curso bíblico que vai nos acompanhar ao longo desse ano. Então, quantas coisas na nossa vida vão acontecer, quantas alegrias, quantas dificuldades, e a gente vai mergulhar na Sagrada Escritura para aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento da revelação do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedeu ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos aqui para o próximo slide. Primeiro, se você puder confirmar nos comentários, você está me ouvindo bem? Espero que sim, a gente já avançou aí uns 8 minutos dessa aula. Essa aula tende a ser uma aula um pouco mais breve. A gente vai pensar algumas coisas essenciais ao longo desse ano para o seu estudo da Sagrada Escritura, elementos para ajudar a aprofundar o seu entendimento, mas é uma aula de apresentação, é uma aula para dar para a gente aquele gostinho de quero mais, quero entender cada vez mais a Sagrada Escritura. Bom, aqui vocês têm, nesse primeiro slide aqui, um pouco do que a gente vai conversar hoje. Então, eu selecionei algumas coisas que podem ajudar bastante a sua leitura, o seu aprofundamento, o seu estudo sobre a palavra de Deus. Isso vai ser uma coisa bastante rica. Então, eu quero iniciar a leitura da Bíblia, eu quero organizar um pouco mais o meu estudo bíblico. Então, a aula de hoje ela vai ajudar e vou dar algumas indicações para vocês. Por exemplo, alguns às vezes se perguntam qual que é o melhor texto, qual que é a melhor tradução que eu vou usar para estudar a Sagrada Escritura. Então, vale a pena a gente pensar sobre isso e também, com isso, iluminar a nossa conversa. Bom, quais são os passos da aula de hoje? Ela está dividida em 4 grandes momentos. Um deles a gente vai fazer também um pouco a leitura da Bíblia. Então, isso, para na primeira aula a gente já aprender a manusear um pouco o texto, isso vai ser bastante interessante. Espero que você goste. A aula de hoje ela é dividida em 4 momentos. Então, a gente vai pensar um pouquinho o inventário espiritual. O que é o inventário espiritual? Enquanto eu conheço as coisas, eu me conheço. Enquanto eu aperfeiçoo o meu estudo, alguma coisa se modifica em mim. À medida que eu aperfeiçoo o meu entendimento, eu olho a vida de uma maneira diferente. Então, acho muito interessante que tudo aquilo que a gente estuda seja capaz também de acrescentar um sabor, um tempero à nossa vida, especialmente quando nós estamos estudando a Sagrada Escritura. Depois eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre as traduções da Bíblia que estão aí disponíveis. Vou comentar da nova tradução que a gente tem da editora Paulinas, está aqui do meu lado, a minha nova Bíblia aí da editora Paulinas. Tem coisa muito interessante para a gente pensar e para a gente conhecer. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre
como organizar o nosso material de estudo, o que a gente precisa, além do caderno, como é importante a gente gastar um pouquinho mais de tempo, rezar, também tudo isso faz parte de um bom estudo bíblico. E aí eu vou recomendar a vocês um texto que, na minha opinião, ele é muito importante, porque ele ajuda a gente a olhar a Sagrada Escritura com aquela pergunta fundamental: conhecendo o que eu conheço, como deve ser a minha vida? Entendendo o que eu entendo da palavra de Deus, qual é a resposta que eu devo construir ao Senhor? A minha formação, toda formação de padre, filosofia e teologia, mas a minha especialização é a resposta, é a teologia moral. É como é que a gente constrói diante de Deus essa nossa vida a partir de todos os elementos, então, que eu professo na minha fé. Tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa para a gente rezar junto e aprofundar o nosso conhecimento da Sagrada Escritura. A gente prossegue agora aqui no próximo slide. Então, aqui é uma ajuda para que você faça do estudo bíblico um itinerário de crescimento espiritual. Então, gostaria muito que você entendesse que a gente vai olhar algumas coisas dos estudos bíblicos que dizem respeito à exegese, à hermenêutica. A gente vai usar umas palavras difíceis de vez em quando, mas o estudo deve me ajudar a conhecer, amar e servir a Deus cada vez mais, cada vez melhor. Então, que o estudo não seja uma coisa árida, mas seja um elemento de renovação, de crescimento na minha vida. Então, peço a você que tenha essa forma de olhar todo o aprofundamento teológico que a gente vai fazer ao longo desse ano no nosso curso bíblico, certo? Então, algumas coisas que eu gostaria que você pensasse um pouquinho, a gente vai olhar um pouco o nosso itinerário, tudo isso que a gente já tem vivenciado. Primeiro, anotar no seu caderno, com a data do dia, a resposta às seguintes perguntas. Então, olha aí no seu calendário, hoje 20 de fevereiro de 2024. Eu vou ajudar vocês um pouquinho nesse primeiro exercício, para a gente conhecer em que ponto que nós estamos. E essas anotações, elas vão te ajudar. Você vai perceber que elas ajudam a gente a fazer da leitura da Bíblia também uma leitura da nossa vida e um caminho de crescimento espiritual, crescimento na fé. Primeira pergunta que eu gostaria que você se preparasse para responder. Não que você vá responder agora a gente vai apenas indicar um pouquinho esses passos que podem ajudar. Por que eu decidi entrar nesse curso? Por que eu quis lá clicar no link, fazer a minha inscrição, começar a minha formação nesse entendimento da Bíblia? Tenta observar as coisas que te conduziram até lá. Então, você pode, por exemplo, estar procurando uma resposta a inquietações muito pessoais. Você pode estar procurando respostas às suas curiosidades sobre a Sagrada Escritura. Talvez você conviva com algumas pessoas que colocam em questionamento a sua vida de fé, a sua profissão de fé. Tenta se perguntar quais foram as razões que trouxeram você a esse momento nosso aqui de formação e de estudo bíblico. Isso vai te ajudar bastante. Vale a pena você olhar essa pergunta com bastante cuidado. Aí depois uma segunda pergunta, né? Quais outros motivos descobri recentemente? Às vezes você vai ter uma razão fundamental, mas também outras razões que acompanham ali aquela sua primeira razão. Olha, eu quero estar pronto também a explicar para as outras pessoas. Eu me vi numa situação que eu sabia o que era, mas não sabia explicar do jeito que era necessário. Então, tenta olhar um pouquinho outras motivações que estão em volta dessa motivação mais fundamental que você tem. Depois, há umas outras perguntas que eu gostaria que você pensasse. De hoje em diante, a gente precisa ter um compromisso. Qual que é o compromisso? É o compromisso de aprender a mexer na Bíblia, a gente ficar sossegado e mexer na Bíblia,
a gente ir para frente, ir para trás, a gente se sentir em casa quando a gente abre a Sagrada Escritura. Eu tenho realmente essa experiência de estar acostumado com a leitura da Bíblia. Então, por exemplo, quando terminar a nossa aula, né? É uma coisa importante que você precisa fazer. Você já folheou inteira a sua Bíblia? Por exemplo, olha, eu estou aqui mexendo no livro do Gênesis. Agora eu estou indo para o livro do Êxodo. Já fez um pouco essa folheada? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa olhar. Então, a pergunta que eu deixo para você montar aí o seu inventário pessoal: como hoje eu leio a Bíblia? Uma vez ou outra, de vez em quando participo de uma formação na comunidade. Não, eu leio para me preparar para o evangelho do domingo seguinte. Aí eu leio todo dia. Aí eu nunca leio. Como hoje eu leio a Bíblia? Tenta olhar para você mesmo e se perguntar. Depois, como eu leio a Bíblia? Mas eu leio com cuidado, eu leio com pressa. Hoje a gente tem a facilidade de ler no nosso celular, mas às vezes a gente perde o contexto. Então eu leio só aquele trechinho que é de hoje, mas o que, que veio antes, o que, que veio depois, né? Ó, o nosso irmão aqui, o Danilo Ribeiro, faz parte lá dos inscritos do nosso curso, está lá na plataforma Hotmart, está comentando com a gente. Eu quero aprender a ensinar. Olha que interessante, é um pai, está preocupado aí também em comunicar às novas gerações justamente a riqueza da Sagrada Escritura. Então, quando eu penso como eu leio a Bíblia, eu tenho que olhar isso um pouco. O que, que eu vou descobrir? Às vezes eu digo que eu não sei ler a Bíblia, mas é porque eu também não sou acostumado a mexer nesse texto. O que, que seria da gente se um dia entregasse um celular e você não mexesse muito nele? Você não ia descobrir os aplicativos que ele tem, você não ia poder instalar novos aplicativos, você não ia entender as funcionalidades que o seu celular tem. Mas como você se acostumou a deixar o celular quase que na palma da mão o tempo todo, toda hora que te sobra um tempinho, você vai ficar mexendo nele. Essa familiaridade faz você entender mais o uso do celular. Quem sabe se a gente começa a ficar um pouco mais familiar com a Sagrada Escritura, aquele nível de dificuldade ele também vai descendo, vai diminuindo. Como hoje eu leio a Bíblia? Como um estranho, né? Aquela pessoa assim, que não conhece nada, tem até medo de mexer, né? Alguns perguntam, padre, eu posso grifar a minha Bíblia? Posso escrever do lado ali do texto? Eu sempre digo, faça o que tem sentido para você. Eu não consigo estudar sem escrever coisa do lado. Então, a minha Bíblia, principalmente as Bíblias mais velhas que eu tenho, todas elas têm muitas anotações. É o meu modo. Se você não gosta de escrever na Bíblia, não escreva. Tenha lá sempre uma folhinha extra, um caderno. Na verdade, a minha recomendação é que em tudo a gente tenha caderno, né? Ou se você faz um fichamento bem organizado, para você sempre ter acesso às anotações que você fez. Nem precisa anotar demais, mas não leia sem anotar nada. A gente tem que ter um mínimo de anotação, porque ela ajuda também a gente a memorizar melhor as coisas importantes que a gente viu. Então, como hoje eu leio a Bíblia, eu leio como um estranho, como uma visita, é bem-vindo, mas não é de casa, ou eu leio como alguém que está em casa. Eu enxergo a Sagrada Escritura como parte da minha casa, como parte da minha vida. Vale a pena, vale muito a pena a gente refletir sobre isso. Estou vendo algumas pessoas acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e lá na plataforma também da Hotmart. Então, cada um de onde está, conforme queira, deixa aí também a sua pergunta ou o seu comentário e a gente vai interagindo. Depois, se eu estou aí naquele esforço de ler a Bíblia com um pouco mais de frequência, de intensidade, o que tem me ajudado a ler a Bíblia com mais proveito? Você consegue perceber? Alguém vai dizer: olha, padre, eu comecei a reservar na semana uma janela lá de horário, 1 hora e meia, para fazer uma leitura mais calma da Sagrada Escritura,
eu aprendi a reservar um tempo, vou lá um pouquinho para um cantinho da casa, onde está um pouco mais sossegado, e isso me ajudou. Estou tendo aí mais familiaridade. Então, tenta identificar, se você tem lido a Bíblia com mais proveito, o que tem te ajudado. Agora, você sente que alguma coisa te atrapalha? É bom você anotar. Olha, eu vejo que quando eu vou tentar ler a Bíblia lá no fim de tarde, as crianças estão mais agitadas, eu tenho que resolver uma coisa ou é final de expediente, eu estou muito cansado, a cabeça me. Tenta ver o que te atrapalha. Se você não identifica o que te ajuda, o que te atrapalha, corre o risco de você começar o curso, não perceber essas coisas, não tirar o máximo de proveito do que te ajuda, ou às vezes, diante daquilo que te atrapalha, você desanimar e ir deixando as coisas para trás. Depois, aqui é um ponto importante, vocês que estão inscritos no curso, fiquem atentos a responder essa passagem, essa pergunta. Hoje, qual a passagem da Bíblia eu gostaria de entender melhor? Tem uma passagem da Bíblia que te intriga, uma passagem da Bíblia que tem perguntas ainda não respondidas, curiosidades que te deixam um pouco inquieto, inquieta. Então, é o momento, nesse seu inventário pessoal, colocar como objetivo: olha, eu gostaria de ler essa passagem da Bíblia, do livro tal, versículo tal e tal, e gostaria de ter um entendimento melhor. Isso vai te colocar uma motivação que pode justamente te ajudar bastante, tá certo? Então, fica atento a isso, tudo isso pode ser muito proveitoso para você. Agora, a gente vai avançar aqui, né, nesse nosso slide, e aí a gente vai conversar o seguinte: qual que é a melhor tradução da Bíblia para que eu leia? Né? Qual que é a melhor versão da Bíblia, tradução da Bíblia? Qual que é o melhor texto que está aí disponível no mercado? Eu gostaria sempre de repetir para você que o melhor texto bíblico para você estudar é o texto bíblico que você tem. Então, Deus está e se coloca próximo daquele que o invoca. Então, Deus se faz próximo e responde àquele que o chama. Então, nunca você vai depender do que você não tem. Você sempre vai depender daquilo que você tem. Esteja muito satisfeito com o que você tem. Valorize o que você tem. Aproveite o que você tem. Então, primeira coisa importante que eu gostaria de te dizer é justamente isso. Olha aí o texto bíblico que você tem à sua disposição, é com ele que você vai começar. Agora, você vai comprar. Você fala assim: não, padre, mas eu tenho duas Bíblias, eu queria comprar mais uma, aproveitar agora que eu vou fazer um curso bíblico com o senhor, então gostaria de comprar, me dá de presente aí uma nova tradução da Bíblia. Beleza, então eu vou comentar algumas aí que podem ser bastante interessantes para você, mas lembra disso, tá? Não deixa para começar a ler amanhã, porque amanhã você vai comprar uma Bíblia nova. Começa a ler hoje com a Bíblia que hoje você tem, tá certo? Então, aqui a gente tem algumas Bíblias. Eu coloco aqui mais no centro, né? Então, você está vendo aí no centro à sua esquerda a Bíblia mais azulada, que é a Bíblia pastoral. E à direita, no centro também, a Bíblia Sagrada da CNBB. O que a gente pode falar dessas Bíblias? Bom, primeiro que todas as traduções são sempre muito sérias, por comissões muito organizadas, equipes de professores de Sagrada Escritura, que fazem da sua vida, da sua pesquisa, do seu magistério, um verdadeiro sacerdócio. Então, lembrem-se disso, nenhuma Bíblia é publicada à revelia, sempre também tem aqueles que são responsáveis na igreja por validar o texto bíblico. Então, qualquer Bíblia que você comprar para você ler, para você estudar, lembra que essas Bíblias são nossas da Igreja Católica e tem todo um processo de organização para ela ser autorizada. Então, essas Bíblias aí você pode sempre ler com muita tranquilidade, porque também tem lá o imprimatur, né, que é aquela validação eclesiástica é importante, tá bom? Então, vale a pena a gente pensar isso. Coloca essas duas no meio, porque são duas Bíblias com uma linguagem, uma organização bastante assim
acessível e que tem para você aí uma conotação pastoral muito acertada, vale muito a pena conhecer. Nas extremidades, a gente tem dois textos que eu vou usar a palavra acadêmico, mas é muito mais do que acadêmico. São textos, por exemplo, que querem te oferecer muitos detalhes, algumas explicações, que às vezes uma pessoa pode não estar tão curiosa para entender, ou que acha que não é tão importante, né? Mas traz um pouco mais de detalhes. Então, a Bíblia da esquerda, a verde, a Bíblia do Peregrino, a tradução da Bíblia do Peregrino, ou no outro extremo, à direita, a Bíblia de Jerusalém, são textos bíblicos traduzidos com notas de rodapé, introduções, que querem oferecer elementos ainda mais aprofundados para o seu estudo, tá certo? Então vamos pensar, olha, eu quero uma Bíblia que tenha uma tradução um pouco mais fácil, mais direta para eu ler, não estou querendo muitos detalhes, quero aí ter um bom entendimento, maravilha. Bíblia Pastoral, Bíblia Sagrada da CNBB, são aí textos maravilhosos para o seu estudo, para o seu aperfeiçoamento, para a sua catequese. Mas eu quero um texto que me dê mais detalhes. Eu quero um texto que me dê notas de rodapé um pouco mais abundantes. Então, recomendo aí para você a Bíblia do Peregrino e a Bíblia de Jerusalém. Porém, tem um outro texto aí que eu gostaria muito de comentar com vocês. Se vocês entrarem no site da Editora Paulinas, em todas as redes sociais paulinas, vocês vão ver um monte de explicação muito interessante sobre essa nova tradução da Bíblia. Ao longo do nosso curso, os textos que eu for fazer a leitura com vocês, já vou fazer usando esse texto aqui. Então, a versão mais recente que a gente tem de uma tradução da Bíblia, e tem muita coisa interessante para a gente descobrir. Então, vamos imaginar, padre, eu quero comprar uma Bíblia nova, vou investir aí, quero um material. Essa Bíblia da Paulinas vai ser um material muito acertado para o seu aprofundamento, e muita coisa que a gente vai conversar aqui está baseada justamente nesse texto aqui, tá bom? Então, vale a pena. O que eu chamaria atenção tem várias coisas da tradução, das notas de rodapé, da sistematização da tradução desse texto que são fantásticas. Talvez sejam elementos um pouco técnicos e um outro vai se sentir um pouco mais cansado, mas são coisas muito preciosas. Mas tem uma coisa que eu queria comentar com vocês, porque é uma preciosidade e nos outros textos, nas outras traduções, não tem do jeito que tem aqui no texto da Bíblia da Paulinas. E o que eu acho extremamente precioso? Quando você vai entrar nesses textos, ele tem sempre uma introdução, que é uma explicação, ajuda você a conhecer um pouco mais aquele livro da Bíblia, a ter uma visão mais geral, a mensagem, alguns detalhes, e traz uma coisa que nas outras traduções a gente não encontra, que é esse livro do Antigo Testamento, como ele é relido no Novo Testamento a partir da fé de Jesus. Gente, isso é de uma preciosidade fantástica. Então, eu pego aqui, por exemplo, um determinado texto, vamos pegar aqui o livro do Deuteronômio. A introdução no livro do Deuteronômio, deixa eu achar, ela me mostra lá intertextualidade com o Novo Testamento. Como esse livro do Antigo Testamento, ele é aplicado, lido, relido, reinterpretado na comunidade cristã. Isso é delicioso para quem quer ler o Antigo Testamento, pensando como que ele é reinterpretado à luz da fé cristã, é um ponto super precioso. Se alguém já tinha visto isso aí, deixa nos comentários também, vale a pena a gente ter isso presente. Então, primeiro conselho é leia a Bíblia com o texto que você já tem. Se você vai comprar, tem aí então as indicações que eu fiz para vocês. Tá joia? Agora a gente vai escolher um texto do Evangelho daqui a pouco, a gente vai fazer uma leitura aqui. É aquele momento em que eu vou dar para vocês um pequeno kit de ferramentas
quando a gente vai fazer aquela leitura orante da Bíblia. Então, com isso daqui que eu vou falar hoje, vocês poderiam até abandonar o curso e começar a ler muita coisa e vão ter acesso a muita riqueza do texto, muita riqueza da Sagrada Escritura. Claro que o curso vai oferecer muito mais para vocês, vale a pena permanecer com a gente e acompanhar. Eu vejo um outro chegando por aí, ficando, e essa aula faz parte de um curso bíblico, há um link na inscrição, há um link na bio do Instagram, que lá você pode se inscrever, tá certo? Ou depois me chama nas redes sociais e dou mais explicações. Agora, eu quero que você, já falei da importância de você ter o seu caderninho, cuidado para não ficar fazendo anotação em folhas soltas, faça como você quiser, né? Você é grandinho, mas eu sempre recomendo um caderno, um fichário, e isso ajuda a gente não perder depois material, e você sempre tem ali aquele espaço, aquele material que você relê, você vai mexer e tudo mais. Ó, esse curso bíblico, eu vou fazer o seguinte, eu estou pegando vocês pela mão e dizendo, ó, vem ler comigo desse modo, vamos ler a Bíblia desse jeito. Mês a mês, muita coisa vai ser acrescentada e você vai ter condições de entender melhor a Sagrada Escritura. Então, para alguns pode ser um pouco repetitivo o que eu estou falando, para outros vai ser aquele momento em que a gente ajuda a outra pessoa a dar os seus primeiros passos na leitura da Sagrada Escritura. Então, tem aí o seu caderno, tem a sua caneta, ou o seu lápis, não sei, né? Ah, padre, eu vou usar o computador. Tá bom, então usa também, fique em paz, o instrumento é você que decide. Agora, tem duas coisas que você precisa reservar, e aí a gente vai ter que conversar sério sobre isso. Eu preciso que você reserve um pouco de tempo. Quanto é esse pouco de tempo? Aí vai depender de você. Então, a gente vai ter um encontro como esse uma vez por mês. Lá na plataforma a gente pode acrescentar alguns momentos a mais, isso não tem problema, mas a aula, a gente vai ter um aulão como esse uma vez por mês, que pode durar entre 1 hora e meia, vai depender um pouquinho do assunto, vai depender das interações de vocês, se houver. Mas há um trabalho que só você pode fazer, que é o trabalho de você abrir a Bíblia, de você colocar o olho no texto e ler uma vez, ler duas vezes, pedir a luz do Espírito Santo, pensar na sua vida, pensar na vida de Jesus. Há um trabalho que só você pode fazer. E se você não oferecer ao curso um pouco do seu tempo, você vai acompanhar grandes aulas, vai gravar algumas coisas muito legais, mas isso tudo só vai passar na tela do seu celular, na tela do seu computador. Então, o tempo, ele vai te dar familiaridade com o texto bíblico. Então, se você puder, por exemplo, né? Qual é o ponto da casa onde você para um pouco mais e fica lá mais um pouco? Eu sei que para muita gente tudo é muito corrido, mas assim, é na mesa da cozinha, deixa uma Bíblia lá. É do lado da cabeceira da sua cama, é em cima da sua cama, deixa uma Bíblia lá. É importante que em vários momentos, quando você tiver um pouquinho mais de tempo, você esteja ali mexendo na sua Bíblia. Agora, que você também reserve um momento, que você vai sentar numa cadeira, num sofá, não faça isso deitado, porque pode dar sono, e você vai ler, vai pensar, vai refletir, vai anotar, mas você vai dar tempo para esse texto. Imagina que é como uma namorada sua, um namorado seu, quanto mais tempo você passar junto, parece que mais ainda você tem vontade de ficar ali. Então, isso vai te ajudar. Depois, o elemento da oração. Então, a Bíblia é o único livro que, quando a gente começa a ler, o autor pode estar do ladinho da gente. Ele está do lado da gente, mas você pode não perceber. Então, sempre rezar pedindo, Senhor, abre meu coração, abre minha cabeça, me dá entendimento, me ajuda a aprofundar esse texto, me ajuda a entrar no seu coração, descobrir o que o Senhor quer para a minha vida. Isso tudo vai te ajudar bastante, bastante. Então, gasta bastante tempo, investe bastante tempo, oferece com generosidade o seu tempo e faça isso tudo no espírito de oração, de busca de crescimento na intimidade, na amizade com o Senhor. Depois, pegando o seu caderninho,
Você vai fazer vários momentos da sua leitura, a gente pode ir conversando sobre como fazer isso, né? E aí você precisa anotar. Leu, pensou, rezou, imaginou, revisou a vida. Maravilha. Terminando, escreve uma frase, escreve uma palavrinha, escreve um sentimento que está brotando para você. Não precisa escrever um monte de coisa. Você querer escrever um livro, mas escreve. Então, essa oração de hoje, esse estudo de hoje, ele me deu um pouco mais de confiança de que eu posso ler a Bíblia, porque Deus vai me dar entendimento, o Espírito Santo vai abrir meu coração, vai iluminar, eu vou olhar lá a nota de rodapé, ela vai me esclarecer alguma coisa. Isso tudo é super importante, tá bom? Depois, no dia a dia, você vai reservar tempo, né? Vai reler as suas anotações. Você vai melhorar as suas anotações. Você vai resumir as suas anotações. Então, você vai tendo familiaridade com o texto e o modo como você interpreta esse texto, ele vai ficando mais refinado. Ele vai ficando mais refinado. E isso é uma experiência deliciosa. Nós estamos no mês de fevereiro, a gente vai ter aula em março, abril, maio, junho, julho, né? Chegando no final do ano, com todo esse tempo dedicado, com toda essa oração que a gente vai buscar, quantas coisas a gente não vai ter experimentado, saboreado da Sagrada Escritura e da nossa vida iluminada pela Sagrada Escritura. Pensem direitinho, vai ser uma experiência maravilhosa para todos nós. Depois, aqui é aquele momento de ferramenta. Né? Você quer fazer uma Lectio Divina, uma leitura orante da Bíblia. Aqui é um kit de ferramenta para você. A gente vai aplicar numa leitura do texto, vai ser interessante a gente pensar sobre isso. Mas são as primeiras coisinhas que eu queria que quando você lesse o Evangelho, por exemplo, você vai lá na missa, leva uma canetinha. Aí você pega o folheto da missa, dá uma olhada. Agora eu vou olhar o Evangelho de hoje, eu aprendi umas coisas lá no curso bíblico, deixa eu aplicar, que pode dar uma riscadinha, não tem problema não. O padre não vai ficar bravo com você, não. Eu estou lendo um texto. E aí eu queria prestar atenção mais em algumas coisas que podem estar ou não estar no texto. A gente vai ver que há variáveis aí a considerar, mas isso ajuda muito a gente fazer uma leitura da Bíblia um pouco mais entendida, um pouco mais mexida, um pouco mais movimentada. Esse texto, qual que é a imagem que ele traz? Imagem pode ser uma ideia central. Por exemplo, estou lendo o texto que fala das tentações de Jesus. Então, qual que é a imagem? O texto ele fala de deserto. Deserto a gente associa a momento de solidão, a momento em que a gente não tem as coisas, a momento em que a gente se sente fraco, a momentos em que parece que os desafios são grandes. É uma imagem forte que a gente precisa pensar. Qual que é a ideia central disso tudo? Bom, às vezes a minha vida, estou passando um deserto. Esse momento que eu estou enfrentando é o momento que eu estou me sentindo só. Esse momento que eu estou enfrentando parece que eu não tenho jeito de resolver, de vencer. Olha o que o texto bíblico está sendo para mim um espelho da minha vida. Então, eu começo a ler a Bíblia com esse tipo de ferramenta, o meu olhar ele vai ficando diferente. É como se eu enxergasse um pouco além do próprio texto que eu estou vendo escrito. É uma experiência muito bonita. Você que está acompanhando ao vivo nesse momento, se quiser dizer, olha, estou entendendo o que você está falando, não estou entendendo coisa nenhuma, o que você está falando é uma bobagem, melhora aí o que você está falando, deixa aí um comentário que isso ajuda também a gente compreender um pouquinho o feedback de vocês. Depois, outra coisa legal a gente pensar, né? Quando eu estou lendo essa passagem do Evangelho, qualquer outra, tem algum verbo que valeria a pena eu mastigar ele um pouquinho mais? Tem alguma ação que alguém ali faz e que merece eu imaginar, entender como foi? A gente pode pensar, por exemplo, quando aquele leproso se aproxima de Jesus, quebrando todos os protocolos que ele era obrigado a ficar longe das pessoas,
E ele se aproxima, se ajoelha diante de Jesus e fala: se o senhor quiser, o senhor tem poder de me curar. E a gente sabe que Jesus tem poder para curar. A gente lembra de passagens que Jesus, só falando, a pessoa ficou curada. Pode voltar para casa, sua menina ficou bem. O outro que diz: olha, não precisa nem entrar aqui em casa, diz uma palavra e o meu servo vai ficar bem. Então Jesus só com a palavra já poderia curar. Mas aí, diante daquele leproso, diz que ele se aproxima, toca nele e diz: eu quero, fica curado. Então, o que é esse aproximar-se de Jesus? O que é tocar esse homem? Se você lê o texto de Lucas sobre o bom samaritano, por exemplo, ele se aproxima, tem compaixão e faz vários gestos de cuidado. Então, olhar essas ações pode ser muito interessante. O que é se aproximar do outro? O que é tocar o outro no seu sofrimento? A gente pode, por exemplo, depois refletir: olha, diante desse meu irmão que está ali acamado, eu não tenho o poder de dar a saúde a ele, mas eu posso estar próximo, posso tocá-lo, mostrar a minha proximidade, o amor que eu tenho por ele. Olha que interessante a transposição que isso traz para a gente depois. Depois é importante você olhar no texto, por exemplo, aparecem personagens importantes, aparecem pessoas que são lembradas em livros diferentes da Sagrada Escritura. O que nesse momento essa pessoa está evocando para nós? O que nesse momento a referência a essa personagem, a essa pessoa, o que está trazendo para a gente? A gente vai olhar um texto que traz um pouquinho sobre isso. Depois, a referência de lugares, indicadores de contexto. Isso tudo vai ajudando a gente a cavar um pouco mais, né, o texto da Sagrada Escritura e aprofundar a nossa leitura. Depois, quando a gente faz a Lexio Divina, a leitura orante da Bíblia, a gente tem que pensar 3 níveis. Como se fosse uma peneira. Você tem uma peneira mais grossa, uma peneira um pouco mais fina e uma peneira finíssima. E isso vai fazer você entrar naquela capacidade de ler o texto bíblico e rever a sua vida. Ler o texto bíblico, deixar que a passagem da Sagrada Escritura ilumine a sua vida. Ler o texto bíblico e mostrar, experimentar que ele te dá combustível para as decisões e ações que você deve tomar. Então, são 3 perguntas. Agora, quando você for à missa, recebe o seu folhetinho da missa, ou você está fazendo a leitura do Evangelho em casa, ou de qualquer outra leitura da Bíblia, 3 perguntas você tem que aprender a fazer. O que esse texto diz? O que esse texto me diz? O que esse texto me faz dizer? O que esse texto diz? O que esse texto me diz? O que esse texto me faz dizer? Ou me faz responder, me faz fazer? Então, aqui a gente vai pensar assim: bom, o texto por ele mesmo, ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo, ele quer comunicar alguma coisa. Então, o texto da multiplicação dos pães é um texto que fala sobre um momento em que havia muita gente com fome, os discípulos se preocupam como resolver o problema. Jesus manda eles perguntarem o que eles têm disponível. Aparecem lá alguns pães, alguns peixes, 5 pães e 2 peixes, se for o texto de Marcos. Eles reúnem tudo aquilo, agradecem, Jesus agradece, abençoa, manda distribuir e todo mundo fica saciado. Então, o que o texto está dizendo? Está dizendo que há momentos em que parece que o que a gente tem que fazer é muito grande, o recurso é pouco, mas se isso tudo é colocado diante de Deus, então as coisas se realizam. O que esse texto me diz? Bom, esse texto me diz que talvez hoje eu esteja passando por uma situação que estou achando que não vou dar conta, que não tenho recurso, que não vou poder, né? Mas se eu colocar isso tudo diante de Deus, então Deus vai me ajudar a fazer aquilo que eu preciso e, de repente, até alcançar mais do que eu imaginaria. O que esse texto me faz dizer? Me faz dizer, ou me faz agir, que eu não devo ficar inseguro, com medo, que eu devo me colocar nas mãos do Senhor, que eu devo deixar que Ele conduza a situação. Percebe que é um instrumento que faz você conhecer o texto, pegar para você uma mensagem do texto e, ao mesmo, imaginar que resposta você deve dar ao Senhor a partir desse texto que você
está meditando. Veja como isso não é precioso para nós. Como isso é importante para a nossa leitura da Bíblia. Agora, essas primeiras ferramentas que hoje vocês estão recebendo, imagina se você consegue cada dia ler um trecho do Evangelho pensando nessas coisas, ou uma vez por semana, acrescentando isso mês a mês. Cada mês uma aula a mais para a gente entender um pouco mais de coisa. Como é que a gente vai estar quando chegar no final do ano? É uma alegria muito grande. Então, o tempo ao longo do mês vai facilitar que você possa cavar muitas passagens da Bíblia, ali saborear bastante coisa. E nisso, a gente vai fazer uma leitura e que eu vou chamar a atenção de você para algumas coisas importantes. Não é uma leitura exegética, mas é uma leitura para a gente olhar um pouquinho esses elementos e ver como eles podem ser aplicados, tá bom? Se você puder, abre aí a sua Bíblia no livro do Evangelho de São Marcos, capítulo 9. Evangelho de São Marcos, capítulo 9. E aí, do versículo 2 até o versículo 8. Do versículo 2 até o versículo 8. Então diz assim: 6 dias depois. Bom, depois do quê? Depois do que veio antes. Então, vocês vão olhar lá. Então, vocês vão perceber que depois cada palavra conta. Cada palavra pode exigir da gente um pouco mais de aprofundamento, né? Era ali as exigências sobre ser discípulo. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a sós a uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se brilhantes, extremamente brancas, como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia assim alvejar. Apareceram-lhes Elias com Moisés e estavam conversando com Jesus. Tendo tomado a palavra, Pedro disse a Jesus: Rabi, é belo para nós estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. De fato, não sabia o que dizer, pois estavam atemorizados. E aconteceu que uma nuvem os encobriu, e uma voz veio da nuvem: Este é meu filho amado, ouvi-o. E repentinamente, olhando em torno, não viram mais ninguém, mas somente Jesus com eles. Vejam que é um texto denso, a gente vai fazer um pouquinho de exercício a partir dessas ferramentas que vocês receberam. A gente aqui tem o compromisso, então, de ler com tempo, com oração. Então, depois vocês vão retomar com esses cuidados. Então, quais são as imagens, as ideias centrais que aparecem aí nesse texto? Eu posso pensar que Jesus tinha falado das exigências de segui-lo. Talvez os discípulos ficaram um pouco apavorados, preocupados. Talvez essa seja uma imagem importante para a gente pensar, né? Aquela aflição, preocupação dos discípulos em relação às exigências, mas uma imagem importante é Jesus se transfigura e fica de um jeito com uma roupa tão branca que nenhum profissional daquela época poderia deixar. Então, uma imagem que de Jesus em uma luz que não é alcançável pela própria força humana. Olha que interessante. Depois a gente pode pensar, por exemplo, aqui eu vou pular para os personagens. Então aparece Moisés com Elias, a imagem da profecia. Moisés representa a aliança, Elias a palavra do profeta, palavra de Deus, né? Olha que pessoas que representam, por exemplo, que Jesus está ouvindo o que o Pai disse através das Escrituras. É como se Jesus ali estivesse aprofundando o significado da sua própria missão.
aquilo que ele vai enfrentar com o seu sofrimento e a sua morte tem a ver com aquilo que ele escuta da Sagrada Escritura. E diz de fato que eles conversavam com Jesus. Se você fosse ler o Evangelho de São Lucas, você ia ver que Lucas diz que eles conversavam com Jesus sobre o sofrimento que Jesus deveria enfrentar. Olha que interessante a gente olhar essas coisas. Depois, os verbos de ação, né? Os verbos, as ações que aparecem aí. Você pode pensar, por exemplo, no momento em que eles né, chegam lá para Jesus, que vão construir tendas para Jesus, Moisés, Elias. Mas você pode pensar na nuvem que os encobriu, tem a ver com o mistério, mas a voz que fala, este é meu filho amado. No batismo, a voz fala com Jesus, tu és meu filho amado. Aqui fala para eles, olha, escutem, né, o que ele deve dizer, escutem. Então, olhando isso, estão numa alta montanha, então a alta montanha é o lugar também por excelência onde Deus fala. Subir uma montanha significa fazer esforço. Então, pensa assim, o que esse texto fala? Esse texto fala que Jesus é consciente, e esses discípulos também, de que aquilo que ele vai enfrentar é cumprimento da palavra, não é abandono do Pai. É resposta e obediência de Jesus ao projeto do seu Pai, e não abandono do seu Pai. O que esse texto me diz? Ele pode me dizer muita coisa. Ele pode me dizer que eu só tenho Jesus para ouvir, que eu escuto Jesus e na voz de Jesus ressoa também a palavra do Antigo Testamento. O que esse texto me faz dizer? Que eu devo caminhar com Jesus na sua cruz, porque a sua ressurreição já está garantida. Então, a transfiguração como garantia da nossa vitória é diante dos momentos difíceis, diante dos momentos de morte, de terror. Vejam, aqui é uma mexida bastante rápida. A gente poderia mexer com mais detalhes ainda, mas vocês percebem o exercício que a gente está fazendo? Pode ser bastante útil. Então, dá uma olhadinha, separa, faz um cartãozinho aí com essas anotações, deixa na sua Bíblia. Cada vez que você vai ler a Bíblia, você vai pensando um pouquinho mais sobre isso. Agora a gente avança, e aí é um texto que é a mais para você pensar, mas eu acho que valeria muito a pena você conhecer. Há um texto da Pontifícia Comissão Bíblica, então o Vaticano ele tem várias pontifícias comissões. Essa é uma pontifícia comissão para as leituras do texto da Bíblia. E tem um texto muito bacaninha, que é esse daqui, mas eu acho que não vai pegar direito por causa do reflexo da luz, sobre Bíblia e moral. Bíblia e como agir, Bíblia e como decidir, Bíblia e como viver, né? A relação entre fé e vida. As raízes bíblicas do agir do cristão. O que é legal nesse texto? Uma hora você estiver andando por aí, procura uma livraria católica e você pode procurar esse texto e ele vai te ajudar a ter uma visão muito bacana sobre os principais assuntos da Sagrada Escritura e como eles se tornam para nós depois uma espécie de critério da nossa ação, da nossa vida, das nossas decisões. Aqui coloco justamente como uma espécie de material extra que você pode procurar e ao longo desse ano fazer a leitura, e isso vai te ajudar bastante. A gente já está indo para o final da nossa aula, então, se nos comentários houver alguma pergunta, alguma provocação, algum comentário, a gente vai responder. Do contrário, a gente encerra lá no nosso grupo, lá na plataforma, a gente prossegue também ao longo, né, desse período a nossa conversa. Lembrando que exatamente na quinta-feira, 22 de fevereiro, mas vejam, para aqueles que estão inscritos no curso, a gente tem a segunda aula. As próximas aulas não ficarão disponíveis assim ao público aberto, é para o pessoal que está inscrito. Então, tem o jeito de se inscrever ou no link que está na descrição do vídeo, no Facebook e no YouTube, ou diretamente no link da bio lá no Instagram. Vale a pena você pensar. É um ano inteiro, além de todo o material que está lá, também à sua disposição. Aqui a gente entra num exercício que poderia ser em grupo, se a gente estivesse assim ao vivo, né?
mas é a sua lição de casa. Então, lá no grupo que a gente tem no WhatsApp, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Eu quero que você leia 2 textos, um do Antigo Testamento, outro do Novo Testamento, e aí você vai lá no grupo tentar identificar semelhanças e diferenças entre a mensagem de cada texto. Você vai ler Isaías 40, do 1 ao 11, vai pensar, vai refletir, vai aplicar, né, essas ferramentas aqui, e aí vai olhar o texto. Então, tudo isso aqui sobre o livro de Isaías, 1 ao 11. As imagens, os verbos, as referências, personagens. Beleza. Faz lá algumas anotações. Depois você vai ler o Evangelho de Mateus, 3, 1 ao 12. E vai olhar as imagens, as referências, personagens. Para cada texto, o que esse texto diz? O que ele me diz? O que ele me faz dizer? E aí, com esse entendimento, você vai fazer uma comparação entre um texto e outro. Vejam, aqui não é nenhuma escola no sentido de que eu vou pegar no seu pé, mas lá no grupo do WhatsApp a gente vai poder aprofundar bastante isso daí, vai ser uma experiência muito legal. Há um grande caminho que a gente vai fazer percorrendo a Sagrada Escritura, faço questão de lembrar, a aula de quinta-feira é uma visão geral sobre o Antigo Testamento. Na outra aula, a gente vai falar sobre os profetas e a história de Israel. Na aula de abril, sobre o Pentateuco, os livros e a teologia. Na aula de maio, os livros sapienciais, a sua mensagem. E em junho, como ler e rezar com os salmos. Depois, segundo semestre, a gente entra nos temas do Novo Testamento. Então, são bastante coisa que a gente vai fazer. Tem um itinerário muito bonito. Então, trata isso com generosidade. Para depois, escreve direitinho aí o seu texto, o seu material e aprofunda esses elementos. Vão te fazer muito bem. Se ninguém tiver pergunta, a gente vai encerrando por aqui a nossa aula. Eu vou verificar se há algum comentário nas plataformas. Parece que não tem nenhum, tá? Então, assim, a gente supõe que o pessoal está gostando do que está encontrando, está sendo claro, mas vale a pena se alguém quiser deixar algum comentário também, eu ficaria bastante agradecido. Mas não tem nenhum aqui, nem aqui, então a gente pode encerrar, tá bom? A gente vai rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Se no meio do caminho aparecer algum comentário, aproveito para responder também. Então, lembrando, né? Se você quer participar de uma formação, um curso bíblico, um curso de catequista, acesso a outros cursos extras, vale a pena você dar uma conferida no link que está na descrição desse vídeo ou no link que está na bio lá do Instagram. No YouTube e Facebook, na própria descrição tem o link. Lá no Instagram, está na bio do Instagram. Vamos rezar então um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Povo Santo, vamos encerrando a aula de hoje, então. Muito obrigado aí pela sua participação e a gente prossegue lá no grupo também do WhatsApp, fazendo aí os nossos comentários e a nossa tiração de dúvida se existe essa palavra. Fiquem com Deus, um grande abraço, até mais.